E aí, pessoal, para você que não me conhece, meu nome é Felipe Leônidas e você está no canal Felipe Leônidas Comenta, análise de futebol com muita resenha sempre. Pessoal, primeiramente, eu vou explicar para vocês por que é que eu não vou falar do jogo do Flamengo contra o Pirâmides, que é agora pela semifinal do Intercontinental. Porque, pessoal, o momento que eu estou gravando esse vídeo, agora, na capital pernambucana, são 12h59. Não tem como eu fazer o pré-jogo, porque esse vídeo vai ser postado no meio, pro final da tarde. E também não tem como eu fazer o pós-jogo, porque como o jogo não aconteceu ainda, não tem como eu adivinhar para já fazer um vídeo de um pós-jogo do jogo que não aconteceu. Então, vou deixar para falar no próximo vídeo. Mas começando sem muita enrolação, primeiramente falando do jogo do Vasco contra o Fluminense, válido pelas semifinais da Copa do Brasil. Maracanã lotado naquele modelo. Então a torcida do Vasco fez uma festa muito bonita. Jogo que começa o Fluminense abrindo o placar com Kevin Serna. Só que o Vasco sente esse gol, vai pra cima e no segundo tempo Ryan empata no comecinho e Verratti nos 49 minutos do segundo tempo, vindo do banco de reserva para substituir Nuno Moreira, vai e vira o jogo de cabeça, fazendo o Vasco 2-1 contra o Fluminense. E agora a pressão tá toda no lado do Fluminense para o jogo de amanhã, o jogo da volta, amanhã às 8h30 da noite, no mesmo Maracanã. E assim, pessoal, eu fico contente com esse jogo porque você dá uma moral muito grande para a equipe do Vasco, uma equipe que vem passando por anos de muito sofrimento. O torcedor do Vasco já viu muita coisa de 2011 para cá, campanhas vexatórias, rebaixamentos, títulos perdidos assim. Aquela final mesmo do Campeonato Carioca de 2014 deve estar na mente da galera até hoje. Mas assim, pessoal, você vê o Vasco, um time importantíssimo, um time muito tradicional, voltando a estar nesse tipo de disputa, voltando ao patamar, estar numa semifinal de Copa do Brasil. Tá certo que a temporada do Vasco foi bastante irregular, a campanha no Brasileiro, a campanha na Sul-Americana. Mas assim, agora, com a Copa do Brasil, o último torneio a ser disputado, o Vasco tá na semifinal, tá na iminência de chegar à final, porque por mais que o Fluminense, eu considere que no papel seja um time melhor que o Vasco, e até se o Fluminense ganhar amanhã, eu não vou me surpreender. Porém, o mental, o emocional do Fluminense amanhã, precisando fazer esse 1-0, é capaz que dê Vasco de novo. E também eu fico contente porque esse jogo premia duas peças importantíssimas. Ryan, joia da base, que inclusive a gente vai falar da renovação de contrato dele mais na frente. E Verratti que teve um ano meio aperreado, meio complicado. Alguns momentos até ele foi criticado. Mas assim, ele é uma figura que você tem que ter muito respeito, principalmente porque Verratti, ele já tem 37 anos, não é nenhum menino. Chega no Vasco em 2023 para salvar o time do rebaixamento e consegue. Uma peça importantíssima naquela campanha do Vasco. E agora tá colocando... Fez o gol que pode colocar o Vasco na final da Copa do Brasil. Que, para quem não sabe, pessoal, a Copa do Brasil... Eu vou procurar aqui porque eu não tenho esse valor de cabeça. Mas vamos lá. Premiação Copa do Brasil 2025. Cadê? Aqui, ó. O vice-campeão da Copa do Brasil vai levar para casa 33 milhões e 75 mil reais. Que é um dinheiro assim que se chega para o Vasco agora é muito bem-vindo. Mas não é nem só questão de dinheiro, é questão de que você traz de volta, resgata um pouco. Um pouco não, você resgata bastante a dignidade do Vasco. O Vasco que não é time de estar nessa situação que vem se contando nesses últimos anos. É time de ser campeão, campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Assim eu fico muito contente mesmo. Mas é esperar pro jogo de amanhã. Que o Fluminense também não vai fazer jogo fácil. Vai estar na pressão. Vai fazer de tudo para estar nessa final. E a gente sabe como o time do Fluminense é. A gente viu esse Mundial de Clubes. Pode esperar que amanhã vai ser bagulho doido no Maracanã. E já aproveitando o gancho, pessoal. Vamos falar da renovação de contrato de Ryan. Ryan que já tinha renovado o contrato já com o Vasco em abril. Tinha renovado até o final de 2026, até o final do ano que vem. Mas o Vasco chega para renovar o contrato de novo para poder evitar que, numa possível renovação ano que vem, Ryan não quisesse.
e perdesse ele de graça. É assim, eu acho que é muito bom pro Vasco, que vai continuar por mais 3 anos. Embora eu não acredite que esse contrato vá ser cumprido até o final, eu acho que daqui para lá, se Ryan continuar do jeito que tá, ele sai pra Europa. Mas, mesmo assim, o Vasco assegura ele por mais 3 anos. E pro próprio Ryan também, que apesar que Ryan, ele é um jogador que é excelente, fez 20 gols nessa temporada, mas você evita de estar queimando etapas, de repente acontecer, feito aconteceu com outros jogadores que foram para a Europa muito cedo e terminaram sendo fritados, terminaram não virando, terminaram em situações assim complicadas. A Ryan que ainda só tem 19 anos e tem muito ainda para entregar, muito mesmo. E continuando a falar do mercado da bola, pessoal, dessa vez falando dos treinadores, em Fortaleza houve uma verdadeira dança das cadeiras dos treinadores, nos dois times de lá. Primeiro falando do Fortaleza, que inclusive, quando eu vi a notícia, eu não vou dizer que eu me choquei, porque eu já esperava já que isso fosse acontecer. Martim Palermo sai do comando técnico do Fortaleza depois de ser rebaixado, e no lugar dele entra Thiago Carpini. Quanto a Palermo sai do Fortaleza, eu até achei não, eu já meio que sabia. Tinha na minha cabeça já que isso iria acontecer. Só que a entrevista que Palermo deu ontem no Sport TV foi muito reveladora, por quê? Tinha-se que Palermo ia sair porque todo mundo achava que ele ia pro clube do Remo. Inclusive eu até acho que isso pode acontecer mesmo, porque apesar que ele negou ontem na entrevista, mas isso é provável de acontecer, porque ele agora tá desempregado, o clube do Remo precisando de um técnico. E eu acho bem capaz que seja Martim Palermo mesmo. Mas ele na entrevista fala que não saiu por dinheiro e nem por ter proposta de outro clube, mas sim dada a frustração que ele teve de não ter conseguido deixar o Fortaleza na primeira divisão e ele não aguentar, não saber como é que ele ia suportar a luta de colocar o Fortaleza na Série A de novo. E assim, por mais que alguns possam falar que foi um migué, que foi... Mas, pessoal, de verdade, eu acho que ele tá mandando a real mesmo, porque... Primeiro que você vê Palermo, ele não é qualquer um, ele tem história. Muitos podem falar de Martim Palermo como o cara que perdeu 3 pênaltis no jogo, mas eu prefiro falar dele como o cara que acabou com o Real Madrid em 2000 na final do Intercontinental, que inclusive esses dias fez 25 anos dessa final, que Palermo marca 2 gols em 6 minutos. O primeiro de um cruzamento que ele já tá na área e manda pro gol. E o outro, ele num contra-ataque, que no lançamento ele já tava lá na frente, pega a bola e faz 2-0. Isso em 5 minutos de jogo. Roberto Carlos ainda faz um gol depois, mas não adiantou. Boca Juniors campeão do mundo com 2 gols de Palermo. Ou seja, é um nome que é importante. E assim, ele... Em 17 jogos que ele teve com Fortaleza, foram 8 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. E ainda fica 9 jogos sem perder na reta final. E imagina assim que deve ser muito broxante mesmo, frustrante você ver. Faltou tão pouco. E aquele maldito jogo contra o Botafogo leva o Fortaleza pra Série B e querendo não dar traz esse rebaixamento na carreira de Martim Palermo. É triste. Mas é assim mesmo, o futebol é cruel, não é nada romântico, não é uma fábula, a bola pune. E aí, nesse caso, a bola puniu não o Martim Palermo, porque eu considero ele um bom técnico. Inclusive, se o Remo contratar ele mesmo, vai ser uma ótima contratação. Vai levar muito o patamar do clube do Remo. Mas não puniu o Martim Palermo, puniu o próprio time do Fortaleza, porque antes de Palermo, tava uma situação de terra arrasada. Eu acho que Palermo deixou o Fortaleza melhor do que quando ele entrou. E agora o Fortaleza, né, vem com o Thiago Carpini para ser o treinador agora na Série B. Eu acho uma boa contratação para um nível de Série B. Técnico jovem, técnico que já subiu com Juventude. E eu acho que para a Série B ele vai conseguir dar conta. Continuando a falar da dança das cadeiras dos técnicos, agora do lado do Ceará. Ceará, que após a saída do técnico El Condé, fechou com o Mozart para a disputa da Série B de 2026. Mozart, que foi campeão da Série B deste ano com o Coritiba e que sai naquela polêmica porque a renovação de contrato com o Coritiba não teria sido feita por motivos financeiros. E assim,
Para falar sobre essa situação do Ceará, eu não acho que o trabalho de Léo Condé era ruim, apesar do rebaixamento. Por quê? O Ceará aí caiu muito por causa daquele jogo contra o Internacional. Que ali era jogo pro Ceará ganhar e empurrar o Internacional mesmo na zona de rebaixamento, mas perde. Aí dali pra frente foi só pra trás. Mas de todo modo, não coloco isso na conta de Léo Condé. Léo Condé que agora parece que tá negociando com o Sport, mas a gente nem sabe como é que tá essa situação do Sport, porque o Sport, cada dia uma conversa diferente. Já foi Thiago Carpini, mas Thiago Carpini tá no Fortaleza. Já foi Mozart, já foi Vanderlei Luxemburgo. É esperar mesmo os próximos dias, até porque o Sport tá nesse rolo aí da eleição, da saída de Yuri Romão, tá uma turbulência muito grande. E pra fechar o vídeo de hoje, pessoal, uma notícia que pra mim é uma notícia triste. Ontem, Oscar, meio-campo do São Paulo, decidiu encerrar a carreira e vai rescindir o seu contrato. E por que pra mim é uma notícia triste, pessoal? Eu tenho 21 anos de idade e eu acompanho o futebol assim de ter lembrança desde meus 7 anos de idade, 2011. E um jogador que estava em muita evidência naquela época, 2011, 2012, era Oscar. Jogando no Internacional, já metendo gol, aquela genialidade dele é assim, pessoal. Pra quem viu o começo da carreira dele, viu ele chegando no Chelsea também, é uma tristeza muito grande você ver uma carreira, um talento enorme que ele tinha. Não vou julgar o fato dele ter ido pra China, dele sair do Chelsea pra ir pra China, porque só ele sabe o que ele passou. Só ele sabe o que ele precisava fazer para sustentar a família dele. E mesmo na China, ele jogava muito, muito bem. Mas assim, ele volta pro São Paulo. Tem uma passagem assim, mais marcada por lesões do que outra coisa. Em 21 jogos desse ano, ele fez 2 gols. E acabar assim, da maneira que acaba, ele tem um mal súbito, aí é diagnosticado com síndrome de vasovagal. Baixa ao hospital, chega aí até na UTI. E agora encerra a carreira. É triste, mas assim, primeiramente ele tem que cuidar da saúde dele. Se ele... Não sei se foi algum médico que disse a ele, ou então se ele mesmo percebeu que era a hora de parar, mas... É melhor, principalmente pra ele, e com as condições que ele tem, melhor ele ficar cuidando da saúde mesmo. Mas é triste, é o segundo jogador esse ano que se aposenta assim. A gente teve um Titi. Teve Varane também. Jogadores que ainda... Não vou dizer jovens, porque o Oscar tinha 34... Tem 34 anos. Um Titi tem 32. Não é mais um jovem para os padrões do futebol, mas ainda tinha muita... Ainda tinha linha para queimar e tinha como ficar jogando em alto nível por alguns anos. Mas é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E amanhã a gente volta para falar do jogo do Flamengo contra o Pirâmides. E também para continuar falando dos jogos de amanhã da Copa do Brasil. Que as 2 semifinais serão amanhã. Amanhã temos Corinthians e Cruzeiro na Neoquímica Arena às 18 horas. E temos o jogo da volta de Vasco e Fluminense. Dessa vez com o mando de campo do Fluminense no Maracanã às 8h30. Espero que vocês tenham gostado. Mete o dedo no like. Compartilha, comenta e tamo junto. Se inscreva no canal e valeu!